Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer correção de atividades? Para quem tem um livro antigo, páginas 179 e 180, exercícios 1 a 3 e na 181, exercícios 1 a 4. E para quem tem um livro novo, páginas 191 e 192, exercícios 2, 3, 6 e 7. E da página 194, exercícios 1 e 2. Vamos lá? Temos o anúncio, onde nós vemos um boneco feito de legumes. E a seguinte oração: a maior diversão de uma criança com fome é comer. Quem é o anunciante? É a Fundação Ação Criança. Qual que é a finalidade do anúncio? Conquistar o apoio dos leitores para as causas defendidas pela entidade. Levando em conta o veículo em que o anúncio foi publicado, deduza qual é o público-alvo. Então, já que foi publicado na revista Veja, então o público-alvo são os leitores da revista Veja, que são pessoas que têm um poder aquisitivo de nível médio a nível alto. Número 2, que relação existe entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do anúncio? Então, a imagem desse bonequinho feito com alimentos, eles associam a ideia de diversão, que um bonequinho para se brincar, com a ideia de alimentação. Número 3, no enunciado principal do anúncio, nós lemos: a maior diversão de uma criança com fome é comer. Em destaque, a e uma. Letra A diversão que o anúncio faz referência é uma diversão qualquer ou uma diversão específica? É uma diversão específica, a de comer. Letra B. E a criança, trata-se de uma criança qualquer ou de uma criança específica? O enunciado, ele não especifica a criança. Logo, trata-se de uma criança qualquer e, portanto, das crianças de um modo geral. Letra C. Se trocássemos a palavra a por uma e vice-versa, o sentido do enunciado seria o mesmo? Não. Temos o poema Amizadão. Amigo como ar. Some e volta, no peito da gente fica. Reconheça e classifique o artigo empregado no poema. Então, é o que é um artigo definido. Número 2. Identifique nos versos duas contrações do artigo, indique as palavras com as quais o artigo se contraiu. Então, no seu livro você tem lá as contrações: em mais a, na, em mais o, no, em mais um, num e alguns outros. Então, no caso, no nosso poema, nós temos o no, que é em mais o, e o da, que é o de mais a. Número 3. O poema começa com o substantivo amigo, desacompanhado de artigo. Letra A. Que artigo poderia ser empregado antes de amigo, sem que o sentido geral do poema fosse alterado? O ou um? O artigo um. Letra B. Logo, a ausência de artigo tende a particularizar ou generalizar o sentido substantivo. Tende a generalizar, ou seja, da ideia de que a afirmação feita nos versos se refere a todos os amigos e não a um amigo especificamente. Número 4. Por que o poema compara amigo ao ar? Porque quem é amigo de verdade vive sempre dentro do nosso peito, assim como o ar, embora possa estar menos ou mais distante de nós. Correção para quem tem um livro novo. Nós vamos começar na questão número 2. Note que as palavras utilizadas para completar o trecho contribuem para determinar, indeterminar, qualificar, particularizar, categorizar e ou especificar o sentido de substantivos. Então, nós estamos falando aí sobre um texto que foi dado antes do número 1 aí, mas esse texto já foi trabalhado por vocês. Na letra A, indica os substantivos aos quais faz referência no trecho essas palavras: o, infeliz, belos, encantada e um. Então, são respectivamente o está falando de futuro, infeliz, infância, belos, cavalos, encantada, ilha e um porco. Próxima. Letra B. Qual ou quais das palavras referidas no item anterior contribui ou contribuem para determinar o substantivo? É o. E para indeterminar o substantivo? 1.
E para qualificar o substantivo, e as palavras que dão qualidade, os adjetivos são infeliz, belos e encantada. Número 3. Entre as palavras que completam o trecho, algumas só podem ser colocadas antes dos substantivos a que fazem referência e outras só podem ser colocadas depois. Quais são as palavras que só podem ser colocadas antes do substantivo? Então, são os artigos. O, a, os, as, um e uma. E as que são colocadas depois dos substantivos. Então, nós temos aí de verdade, diária, alheia, infeliz. São adjetivos, são locuções adjetivas. Número 6. Leia e compare estas frases. Olhe, um porco de verdade. Gritei uma vez. Busque só um porco no chiqueiro, não 2. Já pedi uma vez. Vou precisar pedir 2. Então, embora a palavra um e a palavra uma tenham a mesma forma na primeira e na segunda frase, elas não têm o mesmo sentido nas duas situações. A letra A, quais são os sentidos de um e uma em cada frase? Então, na primeira frase, um refere-se a um porco qualquer que a menina viu na rua, e uma a uma vez entre as tantas vezes que ocorreu a viagem. Já na segunda, um refere-se à quantidade de porcos e uma à quantidade de vezes. Então, tá naquela diquinha que eu dei a vocês lá na folha, não confundir artigo com numeral. Letra B. Na segunda frase, duas palavras que têm o mesmo papel que um e uma. Quais são elas e qual é esse papel? São as palavras dois e duas, que elas têm o papel também de indicar quantidade. Número 7. Releia o início do trecho. Eu olhava tudo. Poucas pessoas na rua, passagem pelo campo. Além das palavras as e a, empregadas pela autora, as palavras umas e uma, respectivamente, poderiam ter sido utilizadas no trecho no lugar das lacunas. Letra A. Para a construção de sentidos do texto, qual é a diferença entre essas possibilidades? Enquanto o uso de as e a determina pessoas e passagem, respectivamente indicando pessoas e passagens específicas, o uso de umas e uma indetermina esses substantivos, indicando pessoas e passagem quaisquer. Levante hipótese, por que a autora optou pela forma que utilizou? Justifique sua resposta com base nos sentidos do texto. Então, pode ser, que é para tornar essa narrativa mais exata, mais viva, mais fiel, para demonstrar que ela viveu essa história, esse sentido. Próximo agora. Temos uma tirinha da Lola e Juju. Então, vocês leram essa tirinha, prestaram atenção onde elas estão, o que está escrito nas placas. Então, na número 1, na tira, as placas apresentam informações que se ampliam à medida que as personagens avançam. Então, que locução adjetiva é empregada nas placas para caracterizar a ilha? Então, é usada a locução adjetiva das flores. Letra B. Que adjetivos são empregados para caracterizar as flores? Então, elas são caracterizadas como gigantes e carnívoras. Letra C. Qual adjetivo ou locução adjetiva justifica a advertência feita nas placas? Então, é o adjetivo carnívoras. Número 2. Que procedimento utilizado pelo autor produz o suspense observado na tira? Tem o uso da palavrinha cuidado em todas as placas e ampliação progressiva de informações sobre a ilha, feita por meio do emprego de adjetivos e de uma locução adjetiva.